como lo dije antes y tú mismo lo acabas de decir, es uno de los más grandes, no lo dudé. Como tú dices, habían otros equipos interesados en mí, pero es muy difícil poner en una balanza lo que es Flamengo y lo que son los otros equipos, así que no lo pensé, decidí en estar acá, ellos hicieron lo posible, eu hice lo possível e aqui estou, graças a eles. Fala nação, bom dia, sejam bem-vindos à Fly Geral TV e lógico, a gente vai falar tudo sobre Flamengo versus Bahia, ótimas notícias sobre o departamento médico, mas aquela expectativa que a gente tá para os próximos jogos faz a gente relembrar do Flamengo da década de 90. Por falar em década de 90, parece que tem clubes brasileiros querendo voltar no tempo, né? Porque tem clube aí pagando absurdos e as torcidas vindo aqui falar que a gente tá com inveja, né? Tô falando, lógico, do Corinthians. Tem torcedor corintiano vindo aqui no canal e em outros lugares também, falando, pô, vocês estão com inveja que a gente contratou o Depay. Fala sério, né, cara? A gente tá achando graça de vocês pagarem 3,5 milhões e ainda quererem contratar o Sérgio Ramos por valores maiores, né? A tendência, o caminho que vocês vão seguir é um caminho de queda, com certeza, porque contratar, não pagar e estar devendo mais de 2 bilhões de reais é uma receita para o caos total. Falando sobre o Felipe Luiz, Copa do Brasil Sub-20 está vindo aí. Eu vou falar para vocês quem o Flamengo vai enfrentar e a data desse jogo. E caso o Flamengo passe, provavelmente a gente tem um clássico Flamengo e Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Falando também sobre jogadores ali para chegarem no time rubro-negro, né? Martial é esse cara que o Flamengo negocia, só que ele está pedindo um valor muito alto de salário, mas segundo um jornal inglês ele está muito próximo do Flamengo. Só que o Flamengo está tentando com que ele faça uma pedida mais baixa salarial, porque se ele não fizer, o Flamengo não irá contratá-lo. E em relação ao Gabigol, parece que ele está querendo, né? Além de treinar de dia, está treinando também à noite dentro da sua academia, dentro de casa, para tentar dar a volta por cima, né? Para poder fazer valer a oportunidade que ele tanto pediu no ataque rubro-negro. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV. Mas antes disso, por favor, se puderem, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E falando sobre o nosso amado técnico Felipe Luiz, Felipe Luiz realmente é diferenciado e o Matheus Gonçalves ele revelou algumas conversas com o atual técnico do Sub-20 rubro-negro. Mas antes disso, a gente tem que falar sobre a Copa do Brasil 2024 Sub-20. Mais uma chance para o Felipe Luiz conseguir mais um título com o rubro-negro. O Felipe Luiz que já conseguiu a Copa Rio Sub-17, conquistou também o Mundial Sub-20. Isso aí, a gente tem que encher a boca realmente para falar, né? Mundial, somos campeões mundiais nesse ano de 2024 Sub-20. E agora ele vai disputar a Copa do Brasil. Copa do Brasil que a CBF divulgou as datas dos jogos. Flamengo vai enfrentar o Porto Vitória, time do Espírito Santo, no dia 2 de outubro e vai jogar em seus domínios, porque quem está mais bem tabelado ali na CBF, né, no ranking da CBF, eles podem jogar em casa e é a partida única, ok? Então não é igual os profissionais, é jogo de ida, jogo de volta. E caso o Flamengo passe, olha esse jogo, cara. Caso o Flamengo passe pelo Porto Vitória, o Flamengo vai enfrentar provavelmente o Vasco, porque o Vasco vai pegar o Goiás. Caso o Vasco passe do Goiás e o Flamengo passe pelo Porto Vitória, teremos Flamengo e Vasco nas oitavas de final Sub-20. Então, galera, essa Copa do Brasil promete. O time do Felipe Luiz é um time muito intenso, né? Sempre tentando os gols. Esse time Sub-20, mesmo antes do Felipe Luiz, é um time que tem por a sua maior característica a volta por cima, né? A tentativa até o final, a resiliência dentro do jogo, o não desistir nunca, né? E a superação. A palavra principal é superação, porque esse time volta e meia toma 1, 2 gols e consegue virar os jogos. Isso desde a Libertadores do ano passado, que credenciou a gente a jogar o Mundial desse ano. E no Mundial foi a mesma coisa. Tomamos um gol e nos superamos. Então, parabéns aí ao Felipe Luiz, que vai poder disputar mais um campeonato. E em relação ao Matheus Gonçalves, ele falou, cara, o Felipe Luiz é diferenciado. A gente sempre troca ali mensagens, a gente quase que diariamente conversa, e ele sempre incentivando, ele sempre orientando. Então, cara, eu vejo no Felipe Luiz um técnico paizão, né? Mas não um pai que passa a mão na cabeça, um pai que ensina, um pai que mostra, um pai que cobra, mas que tem muita experiência para enxergar ali o melhor caminho durante os jogos
e reverter, como ele fez em várias oportunidades. O Flamengo perdendo, entrava no vestiário, né? Ia ali pro intervalo, e o Flamengo jogando mal no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente via um Flamengo totalmente diferente, em 10, 15 minutos virando jogos. Isso é o dedo do técnico dentro do vestiário. Então, a expectativa dos torcedores é que no futuro próximo o Filipe Luís seja técnico do profissional do Flamengo. Eu tenho certeza que caso o Tite não fique no Flamengo no ano que vem, quem irá assumir é o Filipe Luís, que tem um DNA muito mais próximo do Flamengo do que o Tite tem. O Filipe Luís tem, por característica intrínseca, né, o modo de jogo que ele quer fazer é o modo de jogo que o Jorge Jesus fazia no Flamengo. Um time ofensivo, um time aproveitando as melhores características dos jogadores, não deixando os jogadores presos nas suas posições. E o Filipe Luís, o principal de tudo, é que além do Filipe Luís ser um excelente técnico, cara, ter visão além do alcance, ele tem o coração rubro-negro, tá? A casa dele que ele morou na infância virou um consulado rubro-negro, para quem não sabe. Isso mostra que o jogador é muito Flamengo. E quando ele chegar no profissional, se preparem, porque a gente irá ver uma nova era nesse Flamengo, com um técnico que realmente tem o DNA rubro-negro. Rapaziada, agora apenas uma curtinha aqui. Tem muitos torcedores do Corinthians vindo aqui nos comentários e falando que a gente tá com inveja porque o Corinthians contratou o Depay. Galera, pelo amor de Deus, não é... Porra, mas não chega nem perto de ser inveja. A gente tá achando graça do Corinthians pagar 3 milhões de reais e meio para um jogador. Né? Se os clubes, de uma forma geral, não só o Corinthians, se os clubes, de uma forma geral, quiserem montar um elenco sem cortar na carne, né, devendo a Deus e o mundo, a tendência é que seja igual um castelo de areias. Eles constroem um castelo sem base nenhuma, daqui a algum tempo o castelo vem à ruína. E o Flamengo construiu, desde 2013, uma estrada asfaltada, não uma estrada de barro. Uma estrada que vai perdurar por muitos anos. E os outros clubes não enxergam isso, né? Tem alguns que enxergam. O próprio Fortaleza, o presidente do Fortaleza elogiou o Flamengo, falou que é um caminho a ser seguido. E o Flamengo deu exemplo, mostrou como se faz. Então, torcedores do Corinthians, não é nenhum tipo de inveja. A gente só tá olhando abismados, absurdos que acontecem, principalmente no Corinthians, mas outros times também do Brasil fazem a mesma coisa. Então, se eles não seguirem o exemplo do Flamengo, cortarem na carne, terem ali uma austeridade financeira gigantesca, correrem um grande risco de cair para a segunda divisão, montar um elenco que dê para pagar o salário, mas focar em pagar a sua dívida, né? O Corinthians deve mais de 2 bilhões de reais. E aí, contratou um jogador para receber 3 milhões e meio por mês, está negociando com o Sérgio Ramos para receber mais do que 3 milhões e meio de reais por mês. Eles falam que a gente está com inveja. Galera, se não vier nenhum jogador pro lugar do Pedro, ainda temos Carlinhos, temos o Gabigol que a princípio está querendo, né, pediu uma oportunidade, essa oportunidade chegou. Temos também o Bruno Henrique que faz essa função de centroavante. Se tiver que colocar um outro jogador nessa posição, que coloque. Agora, jamais o Flamengo vai chegar e pagar um salário... E olha que o Depay cobrou 2 milhões e meio pro Flamengo e cobrou pro Corinthians 3 milhões e meio, porque sabe que o Corinthians é difícil de pagar. Então, galera, pelo menos eu tô falando por mim. Não tenho inveja nenhuma do Depay ter ido pro Corinthians. Que vá, que seja feliz lá, que não seja feliz. Tô pouco me lixando, cara. O negócio aqui é que qualquer clube brasileiro que quiser ter um time ali durante muitos anos disputando tudo, tem que pagar a dívida, tem que roer a carne, cortar realmente, tem que roer o osso, tem que cortar na carne para poder ter um time ali que tenha o salário em dia, que os jogadores tenham tranquilidade de jogar sem nenhum problema financeiro, que é o que está acontecendo com o Flamengo hoje em dia. E parece que o Corinthians e outros times também que montam elencos sem ter condições financeiras, parece uma volta no tempo, parece que eles voltaram para a década de 90 em relação a contratações, né, como o Flamengo fazia. Parece um Flamengo da década de 90. E a gente sabe o resultado disso. Galera, queria saber a opinião de vocês, né? Se acham também um absurdo nessa situação do Corinthians, se veem também, assim como eu, apenas uma questão de tempo para o Corinthians poder se afundar cada vez mais, porque a dívida está aumentando e o Corinthians continua gastando e gastando. E os torcedores vindo aqui zoar a gente porque eles contrataram esse cara. Eu vejo em vários comentários, né? Ah, vocês estão chorando porque a gente contratou o Depay, galera. Pelo amor de Deus, mano, parece até piada. A gente vai sentar na poltrona, pegar nossa pipoca e assistir a queda gigantesca que o Corinthians terá, além de outros clubes também que trabalham do mesmo jeito, mas o Corinthians é o que mais está fazendo isso, né? Parece que o presidente deles não pensa no futuro, e esse futuro, a dívida, a
cobrança ela virá, uma hora ou outra. E quando essa cobrança vier, se preparem, porque a queda será gigantesca. Na boa, rapaziada, agora apenas uma reflexão. O Flamengo vai jogar na próxima quinta-feira contra o Bahia. Temos alguns reforços, né, para essa partida, e isso é uma ótima notícia depois dessa data FIFA. Mas a reflexão que eu queria fazer é a seguinte: mano, a agonia que eu tô diante desse jogo, né, por causa de tantos desfalques, dessa situação tenebrosa, principalmente em jogadores, né, no departamento médico do Flamengo, essa sensação estranha, agoniante, que eu pelo menos estou sentindo, e conversei com outros torcedores também estão sentindo essa situação, né, da bruxa solta, dessa agonia. Isso remete a gente à década de 90, aos anos 2000. É exatamente o jeito que eu me sentia em qualquer mata-mata decisivo, né? O Flamengo tendo que jogar, mas tendo que se superar. Hoje em dia o elenco do Flamengo é excelente, mas diante de tantos desfalques, parece realmente que a gente pegou uma nave e voltou de volta para o passado, né? Não tem o de volta para o futuro? Parece que a gente voltou para o passado. E essa sensação que pelo menos eu tô sentindo é bem parecida com antigamente, que a gente precisava realmente se doar, ter raça pra caramba dentro de campo, superar os adversários, né? Adversários esses próprios, internos, de qualidade do time. E para essa partida de quinta-feira contra o Bahia, e as próximas partidas também, com tantos jogadores contundidos, dá essa sensação, dá esse remember dentro da nossa cabeça. E em relação a jogadores que estão voltando de contusão, que estão aptos para jogar, a notícia é excelente, porque Gabigol e também o Arrascaeta estão confirmados para essa partida contra o Bahia. A gente já tinha passado para vocês também a confirmação da volta do Léo Pereira após mais uma contusão. E fica aquela expectativa para o De La Cruz, né? Sinceramente mesmo, várias matérias dando conta de que o De La Cruz irá jogar na quinta-feira, está sendo preparado para jogar na quinta-feira. Eu acho difícil ele entrar como titular, né? Porque é o único jogador desses quatro que estavam com uma grande possibilidade para voltar, né? Gabigol, Arrascaeta e também o Léo Pereira. O De La Cruz é ali o que ainda não está treinando no gramado. Ainda está naquele trabalho de fortalecimento, está ali na academia com os fisioterapeutas. Então, para essa partida de quinta, Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira voltam. De La Cruz é uma incógnita e queria saber a opinião de vocês também, se vocês têm esse sentimento, né, de lembrar de como era o passado e estar sentindo essa agonia hoje em dia, né, de ter um Flamengo que não está 100%, né, vários jogadores ali que são reservas, estão precisando jogar. O Flamengo se reforçou, lógico, mas não pode contar com esses reforços na Copa do Brasil. E pelo menos eu sinto essa agonia, né, que a gente sentia na década de 90. Parece uma máquina do tempo que a gente voltou para o passado. Eu queria saber a sua opinião. Se também acham isso, coloca aqui nos comentários. E pelo menos a gente tem a volta confirmada desses três jogadores. E o De La Cruz é uma incógnita. Rapaziada, último dia para a gente poder contratar o Martial. Jogador que não joga desde dezembro de 2023, tem sérios problemas de lesões, pediu um contrato para receber mais de 2 milhões de reais por 3 anos. É difícil contratar um jogador nessas condições. Tem muitos torcedores do Flamengo lembrando do Conca que eu até falei no último ou penúltimo vídeo que eu fiz, né? Falei, pô, cara, será que realmente vale a pena diante de tantas lesões? Mas é aquilo. O Flamengo tá negociando, segundo coluna do Fla, valores menores de salário, baixar um pouquinho o salário do Martial. Acredito eu que o Flamengo aceite pagar entre 1,5 milhão e 1,8, né, para esse jogador que realmente é uma incógnita. Não estou falando que ele vai chegar e não vai dar certo. Torço para que todo mundo que chegue dê certo. O Tite precisa de opções para o lugar do Pedro. Só que o Martial tem esse problema do salário altíssimo e das suas condições físicas. Então precisa ter esse alerta ligado. Mas, segundo o jornal inglês, o The Mirror, ele está próximo do Flamengo, tá? As negociações estão muito avançadas e o jogador está muito próximo de chegar ao time rubro-negro. Mas é isso, o Flamengo, a princípio, não vai pagar 2 milhões de reais para esse jogador por mês. Tá? Caso o jogador aceite baixar a pedida, o Flamengo fecha com ele. E, irmão, na boa, o Flamengo é um time que paga salário em dia. Então, eu não vejo muito problema do jogador baixar o salário porque sabe que vai receber. É diferente de outros clubes, que o jogador às vezes fecha por 3 milhões e meio
mas porque sabe que vai ter que entrar na justiça depois. Sabe que vai receber um pouquinho aqui, depois de alguns meses receber mais um pouco, mas não é o caso do Flamengo. Se o salário bateria no domingo, o jogador recebe na sexta, coisa que não acontecia de 2013 para trás, né? De 2013 para frente, a gente começou a pagar o salário, mesmo tendo um time mais enxuto. Então, em relação ao Martial, a situação é essa. O jogador ainda pode chegar ao time do Flamengo, mesmo com muitos torcedores com uma pulga atrás da orelha, né, nessa contratação. Só que ele só chega se o salário dele ele reduzir, né? Essa pedida de salário for reduzida. Se não for reduzida, o jogador não chegará ao time do Flamengo e o Flamengo vai com o que tem, né? Mas temos um bom elenco. Vamos ver qual é a do Gabigol. Gabigol está treinando até mesmo no horário noturno para poder substituir o Pedro à altura. Era a oportunidade que o Gabigol tanto queria, ele vai receber. Então, vamos ver o que nos aguarda, porque hoje é a data limite, caso o Martial não feche com o Flamengo, aí a gente vai com o que tem. E rapaziada, Flamengo, uma curtinha aqui, Flamengo renovou o contrato com o João Vitor, zagueiro do Sub-20, que jogou os 2 jogos pela seleção brasileira contra o México como titular. E galera, ele tem apenas 17 anos, mas ele já joga no Sub-20 do Flamengo, foi titular no Mundial, tá? E o Flamengo renovou o contrato com ele e a multa dele subiu para 473 milhões de reais. E o contrato foi fechado até o ano de 2029. Isso deixa o Flamengo protegido em relação a investidas do exterior, porque ele é muito jovem, mas ele já tem uma maturidade gigantesca e tem um futebol para em breve estar junto com o elenco profissional do Flamengo. Tem apenas 17 anos, mas o Flamengo já enxergou nele uma excelente oportunidade para ser aproveitado no profissional em breve ou para ser negociado, como acontece com vários jogadores da base. Multa, contrato assinado, tudo definido e João Vitor do Flamengo até 2029, se Deus quiser.